A escuridão envolvia as ruas da cidade quando um homem sem teto, chamado Joaquim, procurava abrigo nas sombras de um beco. Suas roupas gastas e o rosto marcado pelo tempo contavam uma história de dificuldades e perdas, um contraste gritante com o empresário de sucesso que ele um dia foi. Memórias de tempos mais felizes o assombravam, zombando da vida que ele não conseguia mais reivindicar como sua. Enquanto Joaquim se acomodava em sua cama improvisada feita de caixas de papelão, não conseguia afastar a sensação de estar sendo observado. Ele vasculhou o beco, seus olhos se esforçando contra a escuridão, até que se fixaram em dois orbes brilhantes à distância. Um calafrio percorreu sua espinha quando percebeu que os olhos pertenciam a um urso, cuja enorme forma estava oculta logo além da área iluminada pelas lâmpadas da rua. O coração de Joaquim disparou enquanto ele observava o urso, medo e curiosidade lutando dentro dele. O animal não fez nenhum movimento para se aproximar, mas também não recuou. Em vez disso, parecia estudar Joaquim, como se tentasse entender sua presença na sua selva urbana. O cansaço finalmente tomou conta de Joaquim, e ele adormeceu de forma inquieta, com o olhar atento do urso jamais saindo de sua mente. Mal sabia ele que esse encontro marcaria o início de uma jornada extraordinária, que desafiaria tudo o que ele pensava saber sobre si mesmo e o mundo ao seu redor. A manhã trouxe uma luz tênue ao beco e, com ela, a realização de que o urso havia desaparecido. Joaquim esfregou os olhos, se perguntando se o encontro não havia sido apenas um sonho. Ele recolheu seus poucos pertences e seguiu para o centro da cidade, ainda com a mente confusa pelos acontecimentos da noite anterior. Enquanto caminhava pelas ruas, Joaquim não conseguia afastar a sensação de estar sendo seguido. Cada sombra parecia esconder a presença do urso, cada farfalhar de folhas um sussurro do seu movimento. Ele apressou o passo, o coração acelerado em seu peito, até que se viu em um parque isolado nos arredores da cidade. Ali, sob a luz suave que filtrava pelas árvores, Joaquim viu o urso novamente. Ele estava na beira do clareiro, seu olhar fixo sobre Joaquim. Lentamente, com cautela, Joaquim se aproximou do animal, seu medo cedendo lugar a uma estranha sensação de curiosidade. Para sua surpresa, o urso não fez nenhum movimento para atacá-lo. Em vez disso, abaixou a cabeça, como em um gesto de reconhecimento. Joaquim estendeu uma mão trêmula, os dedos tocando a pelagem áspera do urso. Nesse momento, algo se alterou dentro dele, uma calorosa lembrança de algo esquecido despertando em seu peito. A partir daquele dia, Joaquim e o urso se tornaram inseparáveis. Eles perambulavam pela cidade juntos, o urso sempre mantendo um olhar atento sobre Joaquim, guiando-o pelos labirintos de ruas e becos. E pela primeira vez em anos, Joaquim não se sentia sozinho. Conforme os dias se transformavam em semanas, a amizade em comum de Joaquim e o urso começou a atrair a atenção das pessoas. Transeuntes paravam e olhavam, suas expressões variando entre descrença e medo. Alguns até chamaram as autoridades, denunciando o animal selvagem vagando pelas ruas da cidade. Mas o urso permaneceu firme em sua devoção a Joaquim, nunca deixando seu lado. Ele parecia entender cada necessidade de Joaquim, levando-o a lugares protegidos quando o tempo ficava difícil e guiando-o a fontes escondidas de comida e água. Com o passar dos dias, Joaquim e o urso continuaram sua jornada pelas ruas da cidade, enfrentando desafios e superando obstáculos juntos. A amizade deles, por mais improvável que fosse, trouxe uma sensação de propósito à vida de Joaquim. Ele começou a ver o mundo com novos olhos, como se a presença do urso o tornasse capaz de suportar até mesmo os momentos mais difíceis. A cidade, com suas ruas movimentadas e seu ritmo frenético, parecia mais acolhedora com o urso ao seu lado. O animal, imponente e silencioso, parecia ser a proteção invisível que ele nunca soubera que precisava. À medida que o urso guiava pelas ruas, Joaquim se sentia mais seguro, mais forte, como se não estivesse mais completamente perdido. Mas a cidade, com suas luzes brilhantes e seu concreto frio, também estava cheia de desafios. O comportamento de Joaquim e do urso logo chamou a atenção dos moradores. Algumas pessoas o olhavam com curiosidade, outras com medo. Em alguns momentos,
Passantes se afastavam ao ver o urso de perto, achando que era uma ameaça. Joaquim, no entanto, não se importava. Ele sabia que o urso não era um perigo, e o urso parecia entender que ele estava ali para proteger Joaquim, como uma sombra silenciosa, mas sempre presente. Certo dia, enquanto descansavam em um canto isolado de um parque, Joaquim notou um grupo de crianças brincando nas proximidades. Elas riam e corriam, suas risadas livres e cheias de alegria, algo que ele há muito tempo não experimentava. Como que por acaso, uma bola rolou até ele, parando aos seus pés. Joaquim hesitou por um momento, o peso de seu passado lhe impedindo de agir. Mas, então, o urso o cutucou levemente, como se o incentivasse a se envolver. Joaquim olhou para o urso e sentiu algo mudar dentro de si. Ele pegou a bola e, com um sorriso tímido, a atirou de volta para as crianças. Elas riram e acenaram para ele, convidando-o a participar do jogo. Joaquim, com o coração pesado e a alma marcada pela solidão, se aproximou, embora com um certo receio. Mas, à medida que as crianças o acolhiam, ele sentiu algo raro em sua vida: aceitação. Eles o convidaram para brincar, e Joaquim, pela primeira vez em muito tempo, se deixou envolver pela alegria do momento. O urso, com seus olhos vigilantes, permanecia por perto, atento, mas com a confiança de quem sabia que sua missão era proteger, não intervir. A risada das crianças ecoava pelo parque, e Joaquim se viu perdido naquele momento de pura diversão, sem o peso das lembranças tristes que o perseguiam. Durante aqueles minutos simples, ele se esqueceu das ruas frias, das noites solitárias, e de tudo o que havia perdido. Ele sentiu, pela primeira vez em anos, que estava sendo parte de algo maior que ele. Enquanto isso, no canto do parque, um grupo de sem-teto se reunia, seus olhares cansados e desiludidos refletindo a dura realidade que enfrentavam todos os dias. Eles observavam Joaquim e o urso com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Como todos os outros, tinham seus próprios fantasmas, suas próprias batalhas para lutar. Mas havia algo em Joaquim e na sua conexão com o urso que os fazia questionar suas próprias existências. Joaquim, percebendo a situação, se aproximou deles com o que podia oferecer. Uma palavra gentil, um sorriso acolhedor, a troca de uma refeição. O urso observava de longe, sua presença silenciosa mas protetora. Aquelas pessoas, que muitas vezes viam os outros apenas como competidores ou obstáculos, foram tocadas pela compaixão de Joaquim. Entre o grupo estava uma mulher idosa chamada Esther, cujo rosto era marcado pelas dificuldades de uma vida cheia de perdas. Ela se aproximou de Joaquim com uma expressão de simpatia, compartilhando com ele suas próprias histórias de sofrimento, de uma família que havia perdido ao longo dos anos. Em suas palavras, Joaquim encontrou algo inesperado. Uma alma que entendia sua dor, alguém que sabia o que ele estava sentindo. Com o tempo, Joaquim e Esther se aproximaram. Seus laços foram sendo forjados por meio de experiências compartilhadas e uma compreensão mútua da dor que ambos carregavam. Ela o ensinou a importância da comunidade, de encontrar forças no apoio dos outros. E lentamente, Joaquim começou a ver o mundo sob uma nova perspectiva, compreendendo o poder da compaixão e a importância das conexões humanas. O urso, por sua vez, parecia perceber a mudança em Joaquim. Ele continuava a protegê-lo, mas agora havia mais do que uma simples vigilância. Havia uma parceria, uma aliança silenciosa que simbolizava o crescimento interior de Joaquim. Esther também estava cada vez mais ao seu lado, oferecendo-lhe não só conselhos valiosos, mas também a presença de uma amiga verdadeira. Juntos, eles formaram uma família improvável, uma fonte de esperança em um mundo que muitas vezes parecia sombrio e indiferente. Certo dia, quando estavam descansando em um canto do parque, Joaquim e Esther se depararam com uma cena chocante. Esther estava deitada no chão, imóvel, seus pertences espalhados ao redor. Um grupo de jovens homens estava por perto, rindo e zombando de sua situação. Joaquim sentiu uma onda de raiva e dor ao perceber o que havia acontecido. Eles haviam atacado Esther, uma mulher indefesa que só buscava abrigo no parque. Sem pensar, Joaquim se lançou na direção deles, seus punhos cerrados,
pronto para defender sua amiga. Mas o urso foi mais rápido. Ele avançou contra os homens, seu rugido ecoando pelas árvores. Eles fugiram, o medo tomando o lugar da valentia, enquanto o urso os afastava. Joaquim correu até Esther, seu coração disparado, enquanto verificava seus sinais vitais. Para sua sorte, Esther ainda respirava, embora estivesse com o rosto machucado e o corpo abatido. Joaquim a levantou nos braços, o urso permanecendo como guardião, vigiando-os enquanto ele tentava encontrar ajuda para Esther. Ele sabia que precisava levá-la para um lugar seguro, para que pudesse receber os cuidados de que necessitava antes que fosse tarde demais. Com Esther em seus braços, Joaquim sentiu uma mistura de desespero e determinação. Ele sabia que precisava agir rápido, encontrar um abrigo onde ela pudesse ser cuidada antes que os ferimentos piores se tornassem irreversíveis. A rua estava mais vazia do que o normal naquela tarde, e ele apressou seus passos, sentindo o peso da responsabilidade aumentando a cada segundo. O urso seguia de perto, seu olhar vigilante nunca deixando de focar em Joaquim e Esther, como se soubesse da gravidade da situação. A mente de Joaquim estava em turbilhão, a raiva ainda pulsando em suas veias pela violência que Esther havia sofrido. Como alguém poderia machucar uma mulher idosa e indefesa? Ele não entendia. Mas naquele momento, havia algo mais que o empurrava para frente: a necessidade de proteger. Ele tinha encontrado algo em Esther que ele não soubera que ainda existia dentro dele. A vontade de lutar por outra pessoa, de defender aqueles que não podiam se defender. Finalmente, depois de o que pareceu uma eternidade, Joaquim chegou ao abrigo local. Era um pequeno centro comunitário destinado a apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade, algo que ele havia evitado por muito tempo, mas agora sabia que era o único lugar onde Esther poderia receber o cuidado necessário. Ele entrou rapidamente, com o urso seguindo em silêncio atrás dele, e pediu ajuda imediatamente. As enfermeiras e voluntários que estavam presentes logo perceberam a gravidade da situação. Eles a deitaram em uma cama e começaram a cuidar dela, verificando seus ferimentos e oferecendo-lhe um pouco de água. Joaquim ficou ao lado dela, seus olhos cheios de preocupação. O urso, por sua vez, se posicionou na porta, como um guardião, vigiando o local com olhos atentos, mas sem se aproximar. Era como se ele soubesse que a tarefa de proteger ainda não tinha terminado. Nos dias que se seguiram, Joaquim não saía do lado de Esther. Ele ficava sentado ao seu lado, observando o lento processo de recuperação dela. Durante esse tempo, ela compartilhava mais de sua vida com ele, contando sobre a família que havia perdido, sobre os filhos que criará com tanto amor, e sobre o marido que a deixou muito cedo, vítima de uma doença que ela não sabia como enfrentar. As palavras de Esther eram cheias de dor, mas também de uma sabedoria silenciosa que tocava profundamente Joaquim. Ele se via em suas histórias, sentindo um vínculo que crescia a cada dia. Ela o entendia de uma forma que ninguém mais parecia compreender. O urso, sempre ao redor, se tornava mais do que apenas um animal de guarda. Ele era um símbolo do que Joaquim e Esther estavam começando a perceber, que não estavam mais sozinhos. A presença do urso se tornou a lembrança de que, por mais difícil que fosse a vida, havia sempre uma força maior ao lado deles, algo que os guiava para frente, mesmo nas horas mais sombrias. Com o passar das semanas, Esther começou a se recuperar. Suas feridas estavam cicatrizando, e sua energia lentamente voltava. Ela sorria para Joaquim com um olhar de gratidão, e ele sentia um calor renovado no peito. Ele sabia que, ao lado dela, havia encontrado um propósito que nunca imaginara. Sua vida, que antes parecia tão perdida, agora tinha um novo significado: cuidar, proteger e lutar por aqueles que não podiam lutar por si mesmos. Quando Esther já estava bem o suficiente para deixar o abrigo, Joaquim a acompanhou até a porta. O urso estava ao lado deles, com os olhos firmes e silenciosos, como se estivesse dando sua bênção para o novo começo de Esther. Ela olhou para ele, tocando suavemente o pelo áspero do animal, e então, virou-se para Joaquim. "Vamos fazer algo grande, Joaquim", disse ela com um sorriso tímido, mas cheio de confiança. "Vamos criar um lugar onde ninguém mais tenha que passar pelo que passamos."
onde as pessoas possam se sentir em casa, em paz. Joaquim olhou para o urso e então para Esther. A ideia era ousada, mas ele sabia que, com ela ao seu lado, eles poderiam realizar qualquer coisa. Eles iriam criar um refúgio, um abrigo para aqueles que estavam perdidos, sem casa, sem esperança. Um lugar onde, como eles, as pessoas pudessem encontrar mais do que apenas abrigo, pudessem encontrar um lar. Juntos, com o urso sempre ao lado, começaram a planejar o futuro. Eles sabiam que não seria fácil. Não faltariam obstáculos. Havia aqueles que viam o sem-teto como um problema a ser ignorado, e o sistema que, muitas vezes, era implacável. Mas, com a força da amizade, da compaixão e da proteção que o urso representava, eles começaram a traçar os primeiros passos para sua visão se tornar realidade. Enquanto isso, o urso continuava a ser a presença constante em suas vidas. Ele os guiava pelos caminhos difíceis e lembrava-lhes, silenciosamente, do poder que existia na bondade e no amor incondicional. Era um símbolo vivo do que eles estavam construindo, uma fundação de amor e coragem que nunca poderia ser destruída. E foi assim que, dia após dia, Joaquim, Esther e o urso começaram a criar o refúgio que tanto desejavam. Eles se dedicaram a encontrar um local adequado para o abrigo, chegaram até as autoridades locais e começaram a arrecadar recursos. Muitos ficaram céticos, mas a paixão de Joaquim e Esther era contagiante. Eles conseguiam convencer até os mais resistentes de que era possível fazer a diferença, de que todo ser humano merecia dignidade, amor e uma chance de recomeçar. Logo, mais pessoas começaram a chegar. Aqueles que, como eles, haviam perdido tudo, mas que tinham a oportunidade de começar de novo. Um a um, começaram a se juntar ao refúgio, formando uma comunidade unida pela dor do passado e pela esperança do futuro. Todos se ajudavam mutuamente, criando laços que tornavam aquele espaço um lugar de renovação. E o urso, sempre fiel e vigilante, continuava a ser um símbolo da força e do espírito imbatível que havia unido todos eles. O tempo passou, e o refúgio começou a crescer. O abrigo que Joaquim e Esther haviam idealizado tornou-se mais do que apenas um espaço para aquele sem-teto. Ele se transformou em uma comunidade, um lugar de cura, onde todos eram acolhidos, sem julgamentos, com dignidade e respeito. O trabalho árduo de todos foi compensado quando viram os primeiros resultados. Rostos antes marcados pela dor começaram a brilhar com uma nova esperança, e as almas perdidas começaram a se encontrar novamente. O urso, com sua presença silenciosa, continuava a ser o guardião do refúgio. Sua figura imponente e protetora estava sempre por perto, como um símbolo de força para todos ali. Quando o urso andava entre as ruas da cidade, as pessoas o observavam com um misto de admiração e respeito. Ele se tornará um emblema de resistência, uma lembrança viva de que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, havia sempre a possibilidade de recomeçar. Enquanto isso, Joaquim e Esther não paravam de trabalhar. Eles dedicavam seus dias à construção de um futuro melhor, buscando formas de expandir o refúgio, de trazer mais pessoas para dentro daquela comunidade unida. O trabalho deles não era fácil. Enfrentaram obstáculos, como a falta de recursos, a resistência de algumas pessoas e até mesmo a burocracia que atrasava os seus planos. No entanto, com cada desafio, eles cresciam mais fortes, mais determinados. Joaquim, agora com uma nova visão sobre a vida, tornou-se um líder natural dentro da comunidade. Ele se envolvia pessoalmente em todos os aspectos do abrigo, desde a logística até o apoio emocional para aqueles que precisavam de um ouvido atento. A dor de seu passado, que antes o aprisionava, agora se transformará em uma força motriz que o impulsionava a ajudar os outros. Ele sabia que, assim como ele havia encontrado uma nova chance, outras pessoas também poderiam encontrá-la, e ele faria de tudo para garantir isso. Esther, com sua sabedoria adquirida ao longo dos anos e com a experiência de ter enfrentado tantas perdas, tornou-se uma mentora para muitos dentro do refúgio. Ela estava sempre pronta para oferecer conselhos, para ajudar a resolver problemas, e acima de tudo, para mostrar aos outros que, mesmo nas situações mais sombrias, a humanidade e a bondade ainda existiam.
Ela ensinava os mais jovens a importância da empatia e da solidariedade, palavras que ecoavam no coração de todos. O urso, por sua vez, parecia compreender o valor do que estava sendo construído. Sua presença não era apenas de proteção física, ele era também um símbolo de confiança, de uma força tranquila que inspirava os outros a acreditarem no que parecia impossível. À medida que o refúgio crescia, o urso se tornava cada vez mais próximo de todos, especialmente das crianças. Elas o viam não como uma ameaça, mas como um amigo, um guardião silencioso que oferecia consolo e segurança. Com o tempo, o refúgio tornou-se um ponto de referência não só para o sem-teto, mas também para a comunidade como um todo. Pessoas de todas as classes sociais começaram a se envolver, trazendo ajuda, oferecendo apoio e recursos. Voluntários, empresários locais e até mesmo escolas se uniram ao projeto, reconhecendo que o trabalho de Joaquim e Esther não era apenas uma solução para um problema social. Era uma causa que tocava o coração de todos. O velho pescador estava à beira da costa rochosa, suas mãos calejadas segurando o madeiramento pintado de seu pequeno barco. Sal e espuma se acumulavam em sua barba enquanto seus olhos percorriam as águas de um cinza metálico que se estendiam à sua frente. Tom Guimarães não era mais um jovem, e o mar nem sempre era gentil, mas ele conhecia ambos desde que se lembrava. Ele se lembrava do urso. Já se passavam 5 anos ou mais, mas ele lembrava. Pelo preto encharcado de água, os olhos escuros arregalados de pânico enquanto o animal se debatendo no rio gelado, as patas tentando encontrar apoio na margem que desmoronava. Tom não hesitou naquela hora, jogou fora o casaco e as botas, mergulhou na correnteza fria. Lutou até alcançar o animal, envolvendo seus braços ao redor de seu peito largo, chutando até seus pulmões queimarem, puxando ambos de volta para a margem e para a segurança. Eles caíram juntos sobre as pedras, os peitos arfando, o urso olhando com um olhar de algo como gratidão, algo como compreensão. E então, se foi, correndo para a floresta, e Tom pensou que isso seria o fim. Mas agora surgiram rumores. Sussurros chegavam das fazendas e vilarejos distantes. Um urso, diziam. Um grande urso negro, antigo e sábio, aparecendo quando mais necessário. Guiando cordeiros perdidos de volta ao aprisco. Conduzindo uma criança para fora da floresta. Ficar em vigília enquanto uma família reconstruía seu celeiro queimado pelo fogo. Apenas histórias, Tom se dizia. Mas ainda assim, algo dentro dele se perguntava. Ele carregou seus apetrechos e empurrou seu barco para o mar. O vento gelado cortava sua flanela e ele se encolheu, apertando mais o colarinho. Acima, gaivotas giravam e gritavam umas para as outras. Ao longe, um apito soava sua nota baixa e melancólica. Tom respirou o ar familiar, sentiu o movimento das ondas debaixo de si. O que quer que estivesse por vir, ele o enfrentaria como sempre fez. Com força tranquila e uma mão firme. Na vila, os dias se arrastavam como sempre. Tempestades batiam contra a costa, a chuva martelava os telhados envelhecidos e o vento sacudia as janelas fechadas. Os pescadores remendavam suas redes e contavam suas histórias, os agricultores aravam o solo árduo, os lojistas vigiavam suas lojas. O frio do outono se intensificava no mordente do inverno e as primeiras camadas de neve cobriam os telhados pontudos e as ruas de paralelepípedos. Foi em uma dessas noites suavizadas pela neve que o urso apareceu nas bordas da cidade. Ele simplesmente ficou ali, à beira da floresta, sua grande silhueta escura contra o crepúsculo roxo. Um cachorro começou a latir, seus latidos agudos rompendo o silêncio abafado, e rostos surgiram nas janelas embaçadas. Então começaram os gritos excitados. O urso chegou. Eles correram para a rua coberta de neve. Homens e mulheres, jovens e velhos. Alguns pegaram machados e rastelos, o medo brilhando em seus olhos. Outros apenas ficaram parados, olhando maravilhados. O urso os olhou com um olhar grave, quase triste. E então se virou e desapareceu de volta na escuridão da noite. A partir daquele momento, nada foi igual. Alguns diziam que o urso era um presságio, um mensageiro de destruição vindo para punir a vila por seus pecados.
Outros sussurravam que ele era um espírito encarnado, um guardião ancestral enviado para vigiar a todos. Através de tudo isso, o urso vinha e ia como bem entendia, aparecendo agora nas bordas dos campos, agora nos jardins e pomares, nos cemitérios e em trilhas solitárias. Logo ficou claro que a grande criatura não significava mal. As crianças eram gentilmente afastadas de gelo fino e levadas para a segurança. Uma família, perdida e lutando contra uma nevasca, seguiu a grande sombra do urso até o abrigo. Um deslizamento de rochas devastador foi evitado quando os rugidos estrondosos do urso acordaram a vila durante a noite. Vidas foram salvas, colheitas e rebanhos foram poupados de doenças e seca. Viajantes encontraram o caminho para casa quando tudo parecia perdido. E à medida que as histórias se espalhavam, à medida que as intervenções inusitadas do urso se tornavam o assunto de todas as lareiras e bancos de igreja, o medo dos moradores se foi, dando lugar a uma espécie de gratidão cautelosa. Para Tom, cada nova história era uma pedra colocada na balança, inclinando-a de dúvida para a crença. Ele soubera, desde o instante em que sentiu o pelo áspero do urso sob suas mãos, ao olhar para os olhos profundos e insondáveis, que a criatura era mais do que parecia. Agora, esse conhecimento se firmava em seus ossos com uma certeza inquebrantável. Mas nem todos estavam contentes apenas em admirar a presença do urso. Havia aqueles que olhavam para a grande fera e viam apenas lucro. E à medida que os rumores se espalhavam além dos limites da vila, começaram a atrair forasteiros como moscas a mel. Começou com algumas almas chegando, tipos de cidade com mais dinheiro do que senso, ansiosos para ver a criatura miraculosa. Eles perambulavam com suas câmeras e equipamentos caros, oferecendo riquezas a quem pudesse levar-los até o urso. A maioria saía de mãos vazias, mas alguns sortudos conseguiam capturar uma foto borrada, alguns segundos de filmagem trêmula. Era o suficiente. Na primavera, os curiosos e caçadores de glória se tornaram um fluxo, depois uma enchente. Eles entupiram as ruas estreitas com seus carros brilhantes, enchendo o ar com o barulho de suas vozes e o estalo ofuscante de suas câmeras. Os acampamentos surgiram nas bordas dos campos e pastagens, pisoteando as brotações tenras sob seus pés desleixados. Os moradores estavam divididos. Alguns acolheram a entrada de dinheiro, os turistas ansiosos para esvaziar seus bolsos. Quartos eram alugados, refeições e lembrancinhas eram vendidas, e mais de um resmungava que o urso lhes devia uma parte dos lucros. Outros, Tom entre eles, observavam o espetáculo com crescente inquietação. Isso não estava certo. Não era o caminho natural. Sussurros surgiram sobre aqueles que fariam mais do que observar e tirar fotos. Falava-se em armadilhas, em rifles tranquilizantes, em gaiolas mal grandes o suficiente para o bu da fera. Tom começou a passar suas noites no bar, suas orelhas atentas aos murmúrios por baixo da algazarra, juntando fragmentos de planos e conspirações. E então, uma noite, um forasteiro se sentou ao lado dele. O homem estava bem vestido, seu traje fino destoando do bar manchado e sujo, seu relógio de prata brilhando na luz tênue. Mas foram os olhos frios e duros que fizeram Tom imediatamente se colocar em alerta. "Você é o pescador", disse o homem, sem rodeios. "Aquele que tirou o urso do rio." Um sorriso fino, afiado como uma lâmina. "Augusto Blackwell. Vim fazer uma proposta." "Não estou interessado", resmungou Tom, mas Blackwell continuou, indiferente. "Você está sentado sobre uma mina de ouro, velho. Esse urso pode nos tornar homens muito ricos. Imagine isso, o maior urso cativo do mundo. Vamos ter gente se alinhando de quilômetros para ver. E tudo o que você precisa fazer é me dizer onde encontrá-lo." Tom se levantou de um salto, sua cadeira caindo no chão. O bar caiu em um silêncio completo. "Eu vou te dizer o que pode fazer com sua proposta", ele rosnou. "Você pode pegar ela e enfiá-la bem onde eu acho que deve ir,